insuficiência de nós utilizarmos a dogmática atual para tratar dessa matéria, ou seja, que eu acho que é o grande ponto, é uma matéria que depende de construção e de argumentação. Não, eu só gostaria de fazer uma indagação nesse contexto, primeiro parabenizando os palestrantes, mas é uma indagação que eu me faço em relação a essa autonomia do paciente de diretivas antecipadas de vontade, fora da circunstância do estado de terminalidade. Uma questão muito prática que ocorre no judiciário brasileiro são este tipo de questionamento do paciente que faz uma declaração calcada em fundamentos exclusivamente religiosos. E aí, como é que essa autonomia deve ser efetivamente observada ou não vincula o médico? Bom, eu tenho uma opinião bastante, assim, eu entendo que ela deve ser observada, e essa é uma decisão que é tomada de forma consciente. Se as razões são religiosas e a gente não concorda com elas, isso é uma outra questão, mas dentro da esfera, portanto, da decisão individual, pessoal, que deve ser sim respeitado pelo médico. Então, isso é muito comum em relação à proibição da transfusão sanguínea em testemunhas de Jeová, e não vejo razão pela qual a gente pudesse sustentar, forçar essas pessoas a violar a sua crença religiosa, simplesmente porque estão ali inconscientes naquele momento e relegadas ao mais absoluto poder do médico. Então, se há essa declaração clara de que não pretende receber transfusão sanguínea, as testemunhas de Jeová, elas andam inclusive com pulseiras, explicitando que não desejam receber a transfusão sanguínea. Do meu ponto de vista, forçar a transfusão sanguínea acarreta sérios danos de natureza moral a essas pessoas, inclusive na exclusão da sua convivência com a comunidade a qual elas pertencem. Mas ainda que acarrete a morte? Ainda que acarrete a morte. Doutora Adriana, permite que eu exprima só aqui duas ressalvas, uma delas é os menores. E depois há uma outra ressalva. Depois, somos incapazes de dar. Eu admitiria essa posição de uma testemunha de Jeová no pressuposto que ela morria. No pressuposto que ela não morria, já não admitiria. Porquê? Porque se é para ela ficar pior de saúde e sobrecarregar no momento posterior no sistema médico, a sociedade tem o direito de se defender disso. Por exemplo, tem o direito de se defender de práticas que sejam automutiladoras, etc., invocando argumentos religiosos. Ou seja, nós coletivamente temos um sistema de saúde que já tem custos, tem prioridades de acesso e não deve permitir que argumentos religiosos perturbem critérios de acesso que nós entendamos consensualmente seguros. Para que, em nome de uma religião, uma pessoa pôr-se numa situação de saúde mais grave e, por exemplo, ultrapassar filas de espera para o operatório, eu isso não aceito. Portanto, aí teríamos uma intervenção compulsiva. Agora, se é para morrer, pode morrer. Peço desculpa. Posso? Diga. No caso das testemunhas de Jeová, eu tenho a ideia que no Brasil, enquanto a testemunha está consciente, não lhe aplicam a transfusão. Assim que fica inconsciente. É verdade? Mas o problema é que muitos deles já estão fazendo as declarações em cartório. Inclusive andando com declaração, grudado em si. E aí o médico, para salvaguardar, vai ao judiciário pedir uma autorização judicial para fazer a transfusão possível. E aí essas decisões divergem. Muitos juízes dão e muitos juízes autorizam a intervenção possível, mas outros fazem prevalecer a autonomia do paciente, levando à morte do próprio paciente. Essa é uma questão assim, que ainda não está muito definida do ponto de vista judicial. E como são questões muito imediatas, elas não chegam à segunda instância. Então a gente não pode nem falar em uma jurisprudência sobre o tema, né? A gente tem que ter decisões individuais. Isso acontece não só no caso das testemunhas de Jeová, mas também tem efetivamente acontecido em casos dos tratamentos de indígenas, que
preferem as suas práticas medicinais tradicionais, em que, em alguns casos, os que eu conheço envolvendo menores, o Ministério Público pretende o tratamento forçado contra a vontade e a decisão dos pais. Ainda que não haja risco de morte, que eu acho mais grave. Né? Que acho que, em caso de risco de morte, eu sei que é uma discussão bastante complicada, mas no caso de violação do direito cultural, em tese, no melhor interesse do menor, eu acho que é um pouco complicado a gente deixar isso das mãos do Judiciário e do Ministério Público, né? Aí, desculpa, eu queria opinião contrária. A pessoa pode ter essas convicções para si mesmo, não pode ter em relação aos outros. De maneira nenhuma. Isso é atribuir àquele que é no melhor interesse do menor, que deve atuar no melhor interesse do menor, atribuir uma disponibilidade desse interesse para mostrar, não é? Já no que respeita aos próprios, e aqui dissentia do Dr. Fernando Araújo, no que respeita ao próprio, muito excepcionalmente, mas porque é um caso que para eles é uma danação completa e tal, e portanto pela força que tem em relação à consciência deles, eu, pelo contrário, ainda admitia que se seguisse a vontade dele. O setor invocou as consequências económicas, que são muito importantes, efetivamente. Eu atuava sobre as consequências económicas e não sobre o ato praticado, não é verdade? Bom, como podem imaginar, ficaríamos agora aqui em alegre debate, mas temos que libertar os nossos palestrantes, os meus convidados.